Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana, mãe do Gabriel que tem autismo, e também estou em investigação com acompanhamento psicológico suspeita de autismo leve. Hoje eu vou continuar, a continuação do vídeo anterior, tá? Que eu não consegui falar tudo que eu gostaria de falar sobre autismo leve, que não tem nada de leve. Faltou alguns pontos muito importantes, na minha opinião, que eu não consegui expor tudo no vídeo anterior. Então, eu vou continuar o mesmo assunto, tá? O autismo leve, que não tem nada de leve. Questão profissional. No vídeo anterior, eu até falei que muitos autistas leves conseguem, na fase adulta, né? Casar, ter filhos e trabalhar. Porque a questão intelectual deles não é comprometida, né? Eles são muito inteligentes. Só que, eu esqueci de dizer, que não significa que eles não vão encontrar muitas dificuldades na área profissional. Por quê? Por questão das outras características do autismo, né? A questão sensorial, né? O sensorial do autista é diferente. Então, muitas vezes, o barulho, a agitação num lugar, no ambiente de trabalho, pode fazer com que eles tenham dificuldade de se concentrar, pode fazer com que eles tenham crise de ansiedade. É a questão dos interesses restritos, né? Que muitos assuntos, muitas áreas, o autista ele não se interessa, então ele tem dificuldade de se concentrar. É como se ele se desligasse. Por isso que tem aquela expressão, né? Que o autista vive no mundo dele. O autista não vive no mundo dele. Mas tem momentos que ele se desliga, que ele não consegue se concentrar por causa dos interesses restritos, né? Então tem algumas áreas que eles vão ter bastante dificuldades. E isso eu me lembro muito em relação à minha vida escolar, né? A questão da matemática. Eu fiz o primeiro, segundo grau, que hoje é ensino fundamental, ensino médio, nunca repeti de ano, mas que eu era muito esforçada, né? Estudiosa, mas eu sempre pegava recuperação em matemática. E eu entendia tudo que a professora explicava de matemática. Mas eu não gostava. Então, muitas vezes, na hora da prova, eu não conseguia me concentrar o suficiente e cometia erros, né? Por falta de atenção, por falta de concentração. Depois eu até percebia, nossa, eu errei essa questão, né, de matemática, mas eu sabia fazer. Mas faltou a concentração, a atenção necessária, e daí acabei errando igual, tirando uma nota baixa, né? Então, tem todas essas dificuldades. Eu me lembro em questão de história também, que era uma matéria que eu não gostava nem um pouco, que eu achava que não me prendia atenção. Então, quando a professora explicava toda a questão da história, né, e tal, meu pensamento ia para outros. Eu estava ali sentada, meu pensamento estava longe. Eu não absorvia nada do que ela estava explicando. Mas na hora da prova, eu estudava bastante e tirava uma nota boa. Mas esse conhecimento hoje em dia me faz falta. Porque se for falar alguma coisa em relação à história, muitas coisas eu não sei, como se eu não tivesse aprendido, porque faltou a questão da atenção, da concentração. Tá? Então vai ter sim dificuldades, muitas vezes na área profissional, na vida profissional e na vida escolar. Mesmo não tendo esse comprometimento, mesmo muitos autistas sendo inteligentes. Tá? Questão sensorial, interesses restritos, questão da dificuldade de concentração, questão da crise de ansiedade, né? E muitas coisas o autista ele não transparece, que nem o meu filho. Esses dias ele falou que lá na quadra da educação física, ele teve a sensação que ia desmaiar. O que significa isso? Ele teve uma crise de ansiedade, só que ele não comentou nada com ninguém, só comigo ao chegar em casa. Né? Então, muitas coisas são internas que às vezes estão ao redor dele e nem vão perceber. Né? As crises de ansiedade, né? As dificuldades que eles passam. Às vezes pode até passar desapercebido. Meu filho, às vezes, quando está muito ansioso, ele vomita, tem dor de cabeça, devido à ansiedade. Eu tive muito isso também na minha infância e adolescência, de ter dor de cabeça, de vomitar, e era só por questão de ansiedade. Né? Então, tem todas essas dificuldades, tá? Podem surgir na vida do autista, mesmo sendo leve. Por isso que eu acho que o leve não tem nada de leve, tá? Pode ter várias dificuldades, sim. E muitas vezes, né, eu tinha inteligência normal, mas eu tinha uma dificuldade na coordenação motora,
né? Que é uma característica do autismo. Meu filho também tem dificuldade de coordenação motora. Então eu sofria muito bullying na questão da educação física, na educação artística, né? E isso traz também bastante sofrimento, tá? E outra questão, né? A questão do... que muitas vezes o autista muito leve, né? As pessoas vão ver, ele não tem nada físico, vão ver que ele é muito inteligente, muito esperto. Então, muitas vezes a dificuldade, tanto na vida profissional como na vida escolar, ou no comportamento do autista, ele pode ser mal interpretado. Ele pode ser visto como manha, como birra, como preguiça, como má vontade, e não é. Mesmo na inteligência normal, o meu filho, que tem suspeita de ter inteligência acima da média, ele pode ter dificuldade de concentração, a questão que o autista tem interesses restritos, as crises de ansiedades, as questões sensoriais, quando tem muito barulho ele não consegue se concentrar, né? Um cérebro acelerado, um cérebro agitado, né? Então ele vai ter pode ter muitas dificuldades também. Sempre ressaltando, um autista é diferente do outro, né? Então, mesmo eu tô falando de autista grau leve, um autista grau leve não é igual a outro autista grau leve. Então, nem todos vão passar por isso. Mas eu tô falando o que o meu filho passa, o que eu passei, e eu sigo muitos autistas adultos que eles comentam também. Mas claro que não são todos. Um autista pode sim ser muito diferente do outro, mesmo tendo o mesmo grau, tá? Mas é muito importante, então, a gente não julgar, a gente não ir apoiar, né, o autista. Não é porque ele é leve que ele não vai, de repente, ter dificuldade de concentração. Não é porque ele é muito leve que ele vai ter controle da estereotipia, do abanar as mãos, que muitas vezes é necessário para ele se autorregular, para ele se acalmar, né? Então, muitas vezes eles sofrem muita pressão, porque é leve, ele é inteligente, ele não tem comprometimento intelectual, ele pode se controlar mais, ele pode se esforçar mais, e nem sempre é assim, né? Então é muito importante essa conscientização, tá? Que não é tão leve assim, não é tão fácil assim. Ele é capaz sim, ele é inteligente sim, com muita terapia, muito esforço. Tem muitos autistas adultos leves que trabalham, que formam faculdade, que fazem família, mas não significa que seja fácil. Não é fácil, passam por muitas dificuldades e é muito necessário o apoio, a compreensão da sociedade, né? Não julgar de forma errada, que isso traz muito sofrimento para o autista, tá? Então isso eu esqueci de falar no vídeo anterior e eu acho que é muito importante, né? A questão, né, que muitos vão ter condições de trabalhar sim, vão ter condições de, né, terminar a escola, mas não significa que mesmo eles conseguindo, que eles não vão passar por uma série de dificuldades que as outras características do autismo trazem, e que é muito importante o apoio da sociedade, apoio dos colegas, do professor, para essa dificuldade não ficar maior ainda, tá? Essa conscientização é muito, muito importante. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu não esqueci nada. A intolerância à frustração é uma característica muito forte do autismo. Então eles têm muita dificuldade de aceitar errar. Eles ficam muito brabos quando erram. E a gente tem que errar várias vezes até acertar. Às vezes numa atividade escolar, às vezes, né, numa atividade, né, para aprender. Então isso também é uma coisa que, por exemplo, com meu filho dificulta bastante, né? Ele estava com dificuldade de aprender a ler por isso, porque ele queria ler tudo uma vez só, ele errava o som de uma sílaba e ficava brabo, e não queria mais tentar. Então, mesmo tendo a inteligência normal, isso estava dificultando muito. Então, foi trabalhado muito na terapia, na TO dele trabalha muito com isso, assim como eu trabalho muito com isso, a questão de que todo mundo erra, que é necessário errar várias vezes para daí conseguir aprender. E agora, graças a Deus, ele já está lendo algumas palavras, que para mim é uma grande vitória, né? Porque está com dificuldade nessa área por todas as outras questões do autismo que dificultam sim a aprendizagem, podem dificultar a aprendizagem e podem dificultar sim a vida profissional do autista, tá? Então, muito importante essa conscientização. Por favor, pessoal, se inscrevam no meu canal. Por favor, não esqueçam de curtir, de comentar.
mostrar esse canal para outras pessoas, pedir para se inscreverem, compartilhar esse vídeo, para a gente conseguir aumentar o número de inscritos, tá? A gente precisa aumentar esse número de inscritos, tá? Para eu poder continuar com esse canal e para realmente alcançar o meu objetivo de divulgar o autismo, tá? Que só o conhecimento vai diminuir o preconceito e só com conhecimento as pessoas vão saber lidar de forma adequada com o autista, tá? Então, eu preciso muito, muito da ajuda de vocês. Não esqueçam, tá? Curtir, comentar. Qualquer dúvida sobre autismo, vocês podem colocar nos comentários que eu respondo, tá? Sugestões de assuntos que vocês gostariam que eu falasse. Por favor, me ajudem. Me ajudem a continuar com esse canal e a alcançar o meu objetivo de divulgar o autismo para o maior número de pessoas possíveis, tá? Sem a ajuda de vocês, eu não vou conseguir, tá? Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.